novamente no ar, no seu último bloco, que hoje é um programa gravado, mas você pode fazer suas perguntas, tá? Se eu não, claro que eu não vou poder responder esse programa, porque eu não estou aqui, né? Você vê, é o poder da ubiquidade dos espíritos, né? Eu estou aqui, mas também não estou, né? E a gente vai responder no próximo programa. E hoje nós estamos falando sobre o capítulo 13º, que é a terceira instrução dos espíritos, no sentido assim, do Evangelho, né? Como instruções, para usar os 4 instrumentos. E esse quarto bloco vai falar sobre as instruções dos espíritos, falando sobre os órfãos, os benefícios pagos com a ingratidão e a beneficência exclusiva, né? Então vamos entender uma coisa, nós falamos do que é virtude, né? Então olha que interessante. Vamos olhar o nosso diapositivo, vou explicar uma coisa lá por uma imagem que tem lá. Então lembra que nós falamos que vício é apenas a repetição de um hábito que me faz mal. Virtude é a repetição de um hábito que me faz bem. Então nós vamos, com o desenvolvimento da emoção celeste, que é a piedade, nós vamos entrar num círculo virtuoso, que vai da caridade, que é uma ação, uma dimensão ativa e voluntária da minha piedade, nós vamos aos poucos progredindo para uma dimensão passiva e involuntária, que é o amor. Então, para fazer caridade, eu tenho que ir lá voluntariamente e fazer. Então, tem que ser uma coisa ativa. Então, é a piedade que nos leva à ação. Depois, nós vamos evoluir para o amor, que é uma coisa naturalmente. Ela é passiva porque ela é natural. E ela simplesmente acontece, né? Ela é passiva, ela acontece. Não preciso calcular, não preciso pensar, não preciso reagir a nada. Simplesmente é, como a gente diz. Isso tem a ver com a questão da piedade, né? O círculo virtuoso da piedade. E quando a gente fala dos órfãos, aí vem um detalhe, né? A orfandade, né? Que é você não ter com quem contar. Pior do que estar sozinho, né? É a sensação de abandono, de não ter com quem contar, né? E quando isso ocorre quando você é criança, isso gera, vamos dizer assim, trajetos neuropsicológicos no cérebro, de maneira que vai impingir, né? Vai tingir o caráter dessa pessoa para algumas maneiras de ser no futuro. Por isso que é importante, talvez não seja possível eliminar o abandono, mas poderíamos amenizá-los. A partir do momento em que uma criança descobre que quem deveria estar cuidando dele ou não existe, ou o deixou, ou o que é pior, está abusando dele, né, gera um vazio enorme dentro dessa criança, né? E aí 2 coisas podem acontecer, né? Ou ela se rebela, né, e vai tomar conta da vida dela, e aí ela dispensa o adulto, e aí o que acontece? Ela vira um adulto antes do tempo, certo? Ou então ela vai encruar, né, como a gente fala, né, parar o seu desenvolvimento, até mesmo neuropsicomotor, e vai viver sempre na dependência de coisas, pessoas e lugares para ela se sentir segura. Então essas 2 vertentes nasce ali na criança. E às vezes a gente fala assim, puxa, mas e se os pais morrem? Realmente, é uma fatalidade, certo? Não sei se estava previsto, mas de qualquer maneira pode acontecer. É uma situação que pode se apresentar a qualquer momento. Porém, o abuso, muitas vezes, ele é muito sutil, né? E o abandono também. E ele acontece sem que se queira, né? Conhece o Siqueira? Né? O Siqueira, aquele cara lá, sem que se queira que isso aconteça. Vou dar um exemplo que é muito comum, tá? Aí vem o óbolo da viúva e a gente ia atrás do que a gente chama de do infortúnio oculto, né? Que a gente não enxerga que está acontecendo isso, mas a gente pode começar a entender disso. Vamos pegar um exemplo. Está lá uma jovem senhora, uma jovem moça, uma adulta jovem, com seus 30 anos de idade, que enviou 3 filhos. O marido morreu. Uma doença, evoluiu, morreu. Ficou com 3 crianças, uma de 8, uma de 4 e uma de 2, né? Aí ela não tem jeito, fica com problemas financeiros, vai morar num lugar afastado, numa casinha feita de madeira que ela conseguiu emprestar não sei de quem. E ela tem que sair para trabalhar.
Aí ela chega para sua criança de 8 anos e fala assim, olha, mamãe vai sair para trabalhar e você não me saia daqui para nada, você cuida do seu irmão menor de 4 anos e do de 2 anos também, você já te ensinei a trocar fralda. Quando for 11 horas, você faz o almoço, como eu te falei, que é só fazer o arroz e esquentar aquela coisa ali. À noite eu estou voltando. Ok. O que essa criança de 8 anos, que deveria estar brincando na escola, né? Deveria estar aprendendo coisas, de se divertindo no sentido, não brincadeira, mas não tendo que se preocupar com coisas de adulto. Essa criança fala assim, eu sou que nem a mamãe, eu sou adulto. Puxa um banquinho para subir no fogão, né? E vai fazer as coisas. Vira adulto antes do tempo. Essa mãe teve a intenção de fazer isso? Ela quis criar nessa criança essa sensação de abandono, de não ter com quem contar, porque pela ela fica o dia inteiro que ela não tem com quem contar. Não, isso não foi proposital. Por isso que está aqui os órfãos como uma maneira de você poder já trabalhar a sua piedade, porque eu não sei se tem alguém que não se apiedaria de crianças em situação de abandono. Vamos olhar aí o nosso diapositivo, né? Em que você vê 2 irmãos, ó, que deve ter um menino mais velho ali, ó, 10 anos, 9 anos, 12, e o pequenininho de 5, 7. Estão lá abraçadinho, dá uma olhadinha. Tem uma mamadeira de água do lado, que o menino maior deve ter pego para o nenê. Estão em cima de um papelão, numa escada, que provavelmente é o lugar onde ele conseguiu se equilibrar e não deixar o nenê cair. Né? Quem que não se apieda disso? Né? Então, olha, obrigado, órfãos, porque vocês fazem com que eu cresça na minha piedade, nessa emoção divina que eu não tinha antes, e agora eu vou para ação, olha lá, caridade, dimensão ativa e voluntária. Vem cá, nenê, vamos ver. Ah, mas sabe por que eu estou na rua? Porque meu pai morreu e minha mãe, ela bebe, ela bate na gente. Então eu trouxe o nenê para fora, porque minha mãe apaga o cigarro no nenê quando ele chora, para ele parar de chorar. Então eu saí de casa e estou aqui na rua por causa disso. Mas a minha mãe está lá. Aí você vai lá, o quê? Vamos bater nessa mãe, vamos lá dar uns tapas nela. Não, meu. É ela que precisa de ajuda, tá? É essa que é o que nós chamamos de exercício da caridade, que vai crescer, que veio através do seu primeiro relampejo de emoção divina, que é a piedade, para depois se tornar uma ação, uma dimensão passiva e involuntária, que é a capacidade de amar, ok? E nós vamos ver agora, também no diapositivo, no canto inferior esquerdo, né, uma colocação que tem a ver com os benefícios pagos com a ingratidão e a beneficência exclusiva. Olha lá. Se Deus permite que vezes você seja pago com a ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. E sabeis, porventura, se o benefício momentaneamente esquecido não produzirá mais tarde bons frutos? Então, por que eu peguei esse detalhezinho aqui? Porque fazer o bem é tão e apenas somente semear sementes, né? Se eles vão dar fruto, não interessa. O que pode acontecer, o que não pode acontecer é que você se negou a dar sementes. Ah, não, para esse cara não vou dar, não. Tá vendo? Ó, os 2 meninos estão na rua, por causa dessa mãe é alcoólatra, então não vou dar. Eu já sou contra a bebida mesmo, eu sou contra o alcoolismo, então eu quero... Isso é sequela de uma doença mais... Aí bota a culpa no governo, no astral, no umbral, nas trevas, e não vai lá estender a mão para essas crianças, né? Então isso que é importante perceber, que não espere nada, tá? Essa é a melhor condição para você não sentir a ingratidão. Não vá esperando nada. Vai, faz e passa. Não fique nem esperando elogios e nem reclamações. Muito menos gratidão. Por quê? Porque tanto o elogio, como a reclamação, como a ingratidão, pode desmotivar você que está começando a ter aquela emoção divina da piedade, na primeira coisa que não dá certo, você vai desistir. Não, tem tanta coisa para fazer nesse grande cenário montado por Jesus a pedido de Deus, e em que a gente encontra cenas, personagens e cenários apenas para fins psicopedagógicos. Vamos lá exercitar a piedade.
Estamos encerrando mais um programa novamente na TV. Agradecemos a Deus pela oportunidade da palavra e semana que vem, ao vivo, estaremos aqui novamente. Até lá.